Olá, hoje a nossa live vai ser sobre aplicações de ventosa terapia nos acupontos. Então vamos lá, vamos se achegando, se acomodando, que a gente vai começar. É uma indicação dessa live, eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas sugerirem, né? Vocês me sugerirem o que vocês queriam ouvir aqui. E a primeira que mandou, eu falei, eu já tinha pensado, falei, a primeira que mandar vai ser o tema. E tá aqui já a Fabi Silva. Obrigada, Fabi, por participar. Então, ela sugeriu que fosse sobre os acupontos. Luísa também já chegou. Clínica do Thales. Vamos lá, gente. Só uma dúvida. Ô, Fabi, você já trabalha com acupuntura? Você é acupunturista? Responde aqui pra mim se você trabalha com isso, se você é acupunturista. Olá, Cá. Oiê. Eu fiquei curiosa de saber se a Fabi era acupunturista, porque quando ela falou de acuponto, eu falei, uai. Então ela deve ser acupunturista. Você é, Fabi? Vamos lá, até que ela responde, eu vou começar aqui. Eu fiz um resuminho aqui que eu quero falar pra vocês, então eu vou estar o tempo todo dando uma olhada. Eu tô com um livro aqui que eu quero também falar um pouco. Porque é um assunto, assim, que eu não costumo falar muito aqui, porque acaba sendo sempre voltado mais pra acupuntura. Mas a gente não pode esquecer que a ventosa terapia, ela vem da medicina tradicional chinesa, né? Então ela é muito utilizada na medicina tradicional chinesa, então não tem também como a gente desvencilhar totalmente disso. Oi, Paty, boa noite. Paty tá aí pra gente interagir, hein? Vamos falar de acupontos. Então, a princípio, eu quero falar um pouquinho a questão da dor, tá? Primeiro de tudo, o que é a dor? A dor é tão ruim assim? Ela é realmente a grande vilã dessa história toda, né? Então eu até coloquei aqui, ó, a dor é uma resposta do organismo a estímulos nocivos. Então não é ruim sentir dor, o ruim é não sentir dor, porque a dor é uma maneira do cérebro falar pra gente, ó, chega, tá doendo, tá machucando, já deu, vamos parar. Então a dor nos limita e a partir do momento que ela nos limita, ela nos defende de coisas que pode acontecer, que pode, vamos supor, você pode fazer um movimento e fraturar sua coluna, você pode cair e não perceber, não ter a dor e ficar piorando aquela situação, um entorse de tornozelo, significa que você não pode pôr o pé no chão, que tem que ficar ali em repouso. Então a dor, ela vem nesse sentido de alerta. Ela é um alerta que o nosso cérebro manda dizendo, olha, aconteceu alguma coisa aí nessa região, tá errado e precisa ser reparado. Então a gente não pode ver a dor como um vilão. Ela é limitante sim, mas ela nos limita para fazer a gente ponderar, para a situação não ficar pior do que já está ali naquele momento, tá? Então, pessoal que tá entrando, ó, nós vamos falar sobre acupontos, uso de ventosa terapia nos pontos de acupuntura. Vou explicar tudo bonitinho para vocês, tá? Então, a dor, a gente tem que sentir a dor. Então, uma pessoa que não sente, existe patologia, síndromes, na verdade, que a pessoa não sente dor. Então, ela vai se lesionando, machucando, piorando, e aquilo uma batida vai virando um ferimento muito grande, pode ter uma escara. Então, tudo isso é porque a pessoa não tem essa sensibilidade. Isso é importante, tá? Então, o acuponto, ele é um ponto na pele que ele tem uma sensibilidade espontânea ao estímulo e a resistência elétrica é reduzida. Então, é como se fosse no trajeto dos meridianos que a gente tem alguns pontos, alguns não, né? Vários, né? Tem literatura que fala 360, outros falam em 365. Então, a gente tem muitos acupontos pelo corpo, muitos pontos de acupuntura. Então, nesse local, a sensibilidade é diferente, o estímulo à resistência também é diferente de qualquer outro ponto do nosso corpo, tá? O diâmetro dele é de 0,1,
podendo chegar até 5 centímetros, tá bom? E ele tem uma condutividade elétrica aumentada. Então, ele comparado com os outros pontos do corpo, ele é um ponto que aceita melhor ele recebe melhor essa condutividade elétrica. Então, é o ponto que a gente trabalha para dar o estímulo em todo aquele meridiano e levar a energia além do meridiano para o órgão ou para a víscera, que é responsável por aquele ponto, tá? E o contrário também é verdadeiro. O órgão e a víscera manda energia também para esse acuponto, tá? Então ele é localizado num trajeto do meridiano. Ele sempre está localizado numa fossa de alguma parte óssea, num tubérculozinho, entre um tendão e uma musculatura, mas ele também pode estar no corpo da musculatura, mas geralmente são em reentranças que ele está localizado. Tanto é que a gente vai pela palpação, você sente, né, os pontinhos, os lugares que eles vão ficar, a gente consegue perceber que tem uma leve depressãozinha naquele local. E até eles traduziram isso em alguns livros chineses como um poço, né? Um fosso, né? Um poço ou um fosso, que significa aonde essa é uma caverninha, onde essa caverna vai ter esse sopro de energia. Que a energia nada mais é do que um sopro que fica circulando no nosso corpo, tá? Então é como se fosse uma caverninha, um buraquinho que ele vai estar ali nessas reentranças, principalmente em origem e inserção de musculatura, em partes ósseas onde a gente tem uma leve depressão, mas ele também pode estar no corpo do músculo, tá? Que é mais que eu vou falar deles para vocês. Então, já falei que ele tá nos músculos, nos tendões e nas penetrações dos feixes nervosos também, tá? Então, quando esse ponto ele sofre uma pressão ou uma agulhada ou mesmo, né, uma ventosa nesse local, ele tem um estímulo, ocorre uma sensação, um estímulo que a princípio pode ser dor, né, um formigamento ou uma parestesia. Então, às vezes a gente coloca uma agulha num pontinho do paciente, ele vai sentir dor, às vezes ele sente uma parestesia, olha, parece que tá tudo formigando, ou ele vai sentir um estímulo de irradiação, uma coisa elétrica que tá irradiando, tá? Então pode acontecer isso também. E também pode sentir calor. Por quê? Porque eu também posso usar uma moxa, né? Moxa ou moxa, bustão, gente, eu não falo mandarim, não falo nada disso, então me desculpe se eu pronunciar alguma coisa errada aqui, tá? Então, nesse acuponto que essa energia vai circular. Então, através desse acuponto, a energia entra e vai pelos meridianos e chega nos órgãos ou vísceras, ou ela vem dos órgãos ou vísceras até esse ponto de energia, tá? Então, é uma via de mão dupla. Só que também é por esse ponto que as energias perversas podem penetrar. O que são as energias perversas? Mudanças de temperatura muito drástica. Tudo isso vai alterar o nosso limiar. Então, se a gente não tiver com o nosso Wei Qi, que é a nossa proteção externa, bem alinhada, boa mesmo, isso vai conseguir permear e é pelos acupontos, tá? Que ela entra. Então, nesses pontinhos, nesses acupontos, a gente circula a energia, que a gente chama de Qi, e o sangue, que a gente chama de Xue, tá? Então, eles passam por esses pontos aí. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Dando para entender? Então, lembrando que eles são locais com muitas terminações nervosas. É uma região que tem muita terminação, é por isso que pode dar formigamento, pode dar dor e pode dar essa sensação desse choquinho, né? Porque esse limiar elétrico tá a todo vapor, tá? Então, quando eu falei na outra live sobre os chus dorsais, que tem um vídeo gravado aqui, esses chus dorsais também são acupontos, tá?
Arrasando como sempre. Obrigada. Então, às vezes a gente tem medo de trabalhar nesses locais, é porque coloca agulha ou coloca ventosa. Ai, tá doendo, tá doendo. É normal, gente. Na dúvida, tira essa ventosa e coloca novamente. Mas esse medo é natural, porque é um ponto de extrema irradiação elétrica, tá? Então, eu tenho um limiar elétrico muito forte ali. Então, não tenha medo, não tem dificuldade nenhuma em trabalhar acupontos. É lógico que você precisa saber um pouquinho sobre acupuntura, né? Mas tem pontos que eu vou falar aqui para vocês hoje, quero falar sobre 3 pontinhos, que é super fácil trabalhar e que todo paciente praticamente tem alguma dessas desordens. Então, aos poucos eu vou introduzindo aqui para vocês sobre os pontos mais importantes, os pontos principais e qual a indicação, tá? Mas eu sou acupunturista. E quem não é acupunturista pode trabalhar acuponto? Pode, gente. Pode trabalhar da mesma maneira. Geralmente é um ponto com um limiar elétrico mais dolorido. Lembra que eu falei na outra live, que a gente até tem gravado aqui os vídeos sobre os chus dorsais, que são pontos ali do lado da coluna vertebral, que ele tem 1,5 da coluna, que é o meridiano da bexiga, que aí eu vou conseguir trabalhar tanto os chus dorsais, como acupontos, né, no caso, quanto os pontos gatilhos, também trabalho ali naquela região paravertebral, uma região que fica bem tensionada. Então, mesmo que eu não saiba, eu estou trabalhando os chus dorsais. Mas é interessante que pelo menos os dorsais, né, as costas, onde a gente trabalha bastante dor, que você possa dar uma estudada, uma aprofundada nesse assunto. É interessante, tá? Então, ele também, o chu, que eles falam, ou uns falam chu, outros falam su, cada um tem uma pronúncia, eu não sei mandarim, como eu já disse pra vocês, também é chamado de uma caverna de sopro, tá? Então, esse ponto, ele recebe e ele exala energia, tanto na profundidade quanto na parte superficial. Então, é aonde passa a energia de todo o meridiano, tá? Então, é nesse ponto, como eu disse, que ele entra os agentes patógenos, que chega até os órgãos, que chegam até as vísceras, tá? Ou ele sai por ali também, porque a gente não pode esquecer que o agente patógeno pode ser, a gente pode estar recebendo uma energia perversa de fora, mas também de dentro. A gente tem as questões dos sentimentos que vão alterar os nossos órgãos, as nossas vísceras e a energia de todo aquele meridiano. Então, portanto, o mesmo ponto que leva a energia de fora para dentro para chegar no órgão ou na víscera é o que leva a energia do órgão e da víscera até esse acuponto, onde ele vai se exalar, tá bom? Então, se a gente aperta o acuponto, por exemplo, tô lá trabalhando um ponto, vamos pensar aqui, o P9. Eu tô apertando o P9, o P9 tá bem aqui, ó, na dobrinha da articulação, na face radial, aqui é o P9. O P9 tá dolorido. Por exemplo, o meu aqui tá dolorido e eu tô com tosse. E eu sei que aqui é um ponto de tosse. Então, se eu ficar aqui, ó, fazendo pressão ou fazendo uma massagem, que a gente chama de acupressão, eu estou trabalhando esse ponto. Então, a acupuntura, não necessariamente eu tenho que trabalhar com agulhas nos acupontos. Eu posso trabalhar com acupressão, eu posso trabalhar, ó, com a ventosa, ó, coloco aqui e deixo. Essa ventosa é bem legal, que é o casco de tartaruga. Ela tem vários tamanhos, ó, ela segura bem. Ó. Tem essa pequenininha, outra um pouquinho maior, e assim por diante elas vão aumentando. Tá? Então, essa pequenininha é bem interessante que eu consigo, ó, pegar o P9, peguei bem a região, ó, eu vou trabalhar tosse, doença pulmonar, falta de ar, dores no meu tórax, tá? Então, a gente tem que pensar tudo que causa, por exemplo, o que causa a falta de ar nesse paciente, de repente é a ansiedade. Aí eu não vou trabalhar só o P9, eu posso trabalhar também aqui o C7, que é coração, e também o pericárdio 7, ou circulação sexo 7, que também trabalha a ansiedade, tá? Olha como pega a pressão forte, gente.
posso trabalhar, ó, com a ventosa pequenininha. Ela é mais difícil. Estão conseguindo enxergar? De succionar, de parar. Ainda mais que a minha pele agora tá limpa e seca, acho que vai ser difícil. Eu não vou conseguir com uma mão só, mas eu posso colocar, sugar e tirar. Com uma mão só não vai dar. E aí eu deixo ele aqui, no ponto que eu tô trabalhando. Ó, a ventosa pequenininha facial, sem creme, ela não vai grudar, gente. Não vai parar. Mas dá pra trabalhar. Seu paciente, você vai estar com as duas mãos. É muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, esse ponto dolorido pode ser uma energia perversa que esteja ali naquele ponto precisando de tratamento nesse acuponto, tá? Que aí eu vou trabalhar todo o meridiano e o órgão e víscera responsável daquele ponto. Então, Xue, que não é o Xue do sangue, tá? Escreve H-S-U-E. Ele é um buraco, uma depressão, uma via. Então, ele se encontra sempre um pouquinho abaixo, sabe? Uma coisinha assim, mais baixa, que é esse acuponto. Então, imagina a tradução dessas coisas antigas, né? Desses livros antigos do mandarim para as línguas. Não deve ter sido nada fácil, mas enfim. Então, ele fica nessa depressão óssea, ele fica aí nessas reentrâncias dos tendões, das musculaturas, né? E o ponto Ashi, eu quero falar um pouquinho da diferença. Patrícia colocou, pode ser trabalhado também com laser point, a intensidade suficiente para estimular os pontos. Isso, vou falar um pouquinho de outros métodos também. Legal, Patrícia já deu até, ó, um alertinho aqui do que eu vou falar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre acuponto, ponto Ashi ou Ashi, cada um pronuncia de um jeito, e o ponto gatilho. E também a digitopuntura, principalmente em recém-nascido, exatamente. Então, a digitopressão, né, a acupressão ou a massagem no ponto, olha lá, até recém-nascido pode ser trabalhado. Eu não vou colocar uma ventosa, eu não vou colocar uma agulha, mas eu posso trabalhar com a pressão. Por isso que a gente fala que quando a gente faz uma massagem, a gente faz a energia e o sangue do corpo todo circular, melhorar, porque ela circula melhor naquele meridiano, tá? Então, o que é o ponto... acabamos de falar sobre o que é o acuponto. E o ponto Ashi, ou Ashi? O ponto Ashi, ele é um ponto de dor localizado, tá? Então, é a mesma coisa que um ponto gatilho? Não. Um ponto gatilho é um ponto de dor naquela musculatura que foi uma contração, né, das fibras musculares, e nem todas voltaram, algumas se mantiveram. Então tem uma contratura muscular, uma contratura facial, de miofáscia, né, facial ali, posso ter uma contratura de tendões também, de algumas fibras do tecido conjuntivo. Então é diferente. O ponto gatilho já fala, ó, gatilho, porque isso é um gatilho. Imagina eu pego uma arma aqui, ó, e atiro, isso vai irradiar, essa bala vai sair daqui e vai parar num outro lugar. Então, quando a gente fala em ponto gatilho, eu falo de um ponto que dói no local e essa dor irradia. Então, às vezes a gente vem nessa região que é trapézio e fibras superiores, que geralmente tem um ponto gatilho, né, ou lombar, e eu aperto e a pessoa fala, nossa, parece que subiu pra minha cabeça a dor, ou nossa, irradiou, minha mão tá formigando. Isso é um ponto gatilho, que ele tem uma irradiação. Quando é o Ashi ou Ashi, a dor é local. Essa dor não irradia. Ela fica paradinha ali no local. E por que eu tenho que saber isso? Ah, mas eu vou ponturar, vou tacar agulha em qualquer um deles, eu vou tacar ventosa em qualquer um deles, ou eu tenho medo de fazer isso. Olha que beleza, o medo é igual a dor, gente. É uma coisa que dá uma segurada, uma travada na gente. Mas, por um lado, ele também é bom. Por quê, gente? Porque o ponto Ashi, ou Ashi, que eu vou ponturar, ou vou colocar uma ventosa, eu posso deixar ali, é lógico que sempre observar, mas vou chutar aí, uma agulha 20 minutos. Uma ventosa eu posso deixar 10, 15, eu vou sempre observar, tá? Mas, se é um ponto gatilho, eu vou lá e coloco uma agulha em 30, 40 segundos, eu resolvi a dor do meu paciente.
eu desbloqueei aquela energia do local, tá? Então, rapidamente eu consigo fazer a melhora da dor. Já o ponto Ashi ou Ashi já é um pouquinho mais demorado. Eu tenho que pôr e deixar isso por mais tempo, tá? Então, é a mesma questão do acuponto, da acupressão, da digitopressão, né? Então, eu tenho que ficar ali no ponto gatilho menos tempo do que eu ficaria no Ashi. Mesmo porque se eu ficar com muita pressão ou uma ventosa com uma sucção muito forte, eu posso piorar a dor do meu paciente. Então, por isso é interessante a gente saber o que é acuponto, a gente saber o que é ponto Ashi ou Ashi e o que é ponto gatilho. E saber que eles são pontos diferentes, tá? Desculpa, gente. Preciso estimular aqui, ó, meu P9. Então, ó, todo ponto gatilho pode ser considerado um ponto Ashi, porque ele tem uma dor local. Mas nem todo ponto Ashi são pontos gatilho, porque tem pontos gatilho que irradia, outros não, tá? Mas a maioria irradia. E aí, então, eu já não posso considerar. Boa noite, doutor Bridiniz. Boa noite, bem-vindo. Paraná, tá longe. Então, gente, é importante para o tratamento eu saber se eu estou tratando um acuponto, se eu estou tratando um ponto Ashi ou se eu estou tratando um ponto gatilho. Porque eu vou tratar de maneiras diferentes, com tempos diferentes de cada terapia, tá? E aí? Então, eu tenho acupontos no meu corpo inteiro. E fora isso, eu tenho microsistemas, tá? Então, o que são os microsistemas? Por exemplo, aurículo, né? A orelha, eu tenho pontos, eu tenho um microsistema do meu corpo todo na orelha. No mesmo jeito, eu tenho nas mãos. No mesmo jeito, eu tenho nos pés. Então, tem vários outros, tá? Na face. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma reflexologia podal, eu estou trabalhando um acuponto à distância. Então, eu estou tratando, por exemplo, o fígado num acuponto distante do fígado. E no corpo também consigo tratar à distância. Às vezes eu trato sintomas de dor de cabeça nos pés, nas mãos, no punho, no braço. Então, dependendo da região. Eu não preciso tratar, dependendo da dor. Eu não preciso tratar literalmente no local, tá? Então, esse acuponto eu posso trabalhar à distância, tá? E o que eu posso fazer nesses acupontos? Vamos lá. Então, os tratamentos, como a Patrícia já falou aí, do laser. Então, eu tenho agulha, que a gente tá falando desde o começo, né? De ponturar com agulha. Eu tenho as ventosas, que eu posso trabalhar os acupontos, né? Tem diferentes diâmetros, ó. Tem acrílico, silicone, o casquinho de tartaruga, que eu gosto bastante também, para fixar nesses lugares mais difíceis. Eu tenho o laser, né? Como a Patrícia já falou, do laser puntura, que eu vou trabalhar exatamente ali no ponto sem dor. Então, como que eu vou escolher? Por exemplo, aurículo eu posso trabalhar adultos e crianças, eu posso usar semente, que é mais confortável, tá? Eu posso utilizar nos acupontos do corpo, a sistêmica, a acupuntura sistêmica, eu posso usar agulha, eu posso usar ventosa, eu posso usar a moxa, né, ou moxa bustão, também posso colocar, que também pode ser trabalhada em criança, pode ser trabalhada em idoso, é uma terapia mais tranquila. Sempre pensar, gente, se é uma criança, ela vai aceitar uma agulha? Dificilmente. Então, não vamos criar trauma, não precisa a criança chorar, estressar. Nós temos várias opções, né? O laser é uma opção incrível. Eu tenho a eletroacupuntura, que eu adoro, principalmente na auriculoterapia. Eu gosto muito de fazer, o resultado é imediato. Você tá com dor, você faz. Melhorou? Não. Melhorou? Melhorou. Melhorou mais? Ah, melhorou bem mais, tá? O laser também, dá pra gente fazer na aurículo. Que mais que dá pra fazer? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não, de tratamento foram esses que eu
Que eu anotei. Então, gente, que nem falar um pouquinho mais então de cada tratamento. Então, a acupuntura ou acupressão, que eu vou no ponto, pressiono aquele ponto ou massageio aquele ponto. Então, isso é uma acupressão. Então, dá pra fazer em criança. Stipper, nossa, eu tinha esquecido do stipper, verdade. Magnetoterapia, também esqueci, gente, dá pra usar também. Ó, a Fabi me lembrou aqui. Verdade, gente, stipper é legal, magneto eu uso demais, eu acho aquilo incrível, né? Eu sei que tem muitos que não gostam, mas eu acho, pra mim dá muito certo, eu tenho muita dor lombar, dor em punho, por causa de massagem, eu coloco, pra mim é fantástico, tá? Mas vamos lá, então a pressão sobre o ponto, é a acupressão, a moxa, que é uma erva que chama artemisia, que ela queima. E aí ali ela produz calor naquela região, então ela não encosta na pele, né? A gente vai fazendo, como a gente fala, biquinho de beija-flor, ou a gente põe o bercinho da moxa. Então tem várias opções. A digitopuntura você fica batendo no ponto como se fosse um teclado lá. Então é dessa maneira. Gosto muito da digitopressão. A Patrícia tá falando aqui pra gente. Laser. A luz, né? Porque ela trabalha a síntese da nossa, eu sempre me enrosco pra falar adenosina trifosfato, que é a ATP das células, tá? Então, com isso, eu vou ter uma diminuição da transmissão de estímulo de dor. Porque eu trabalho o ATP das células, diminui o estímulo de dor no local, tá? Então, é muito interessante o laser, gente. O laser, o resultado é imediato. Os outros também, mas ele tem uma aceitação muito grande, né? Por ser uma luz. Então, o paciente não vai sentir dor. É uma coisa muito tranquila de fazer. A eletropuntura, ela é um estímulo. A eletroacupuntura ela é um estímulo elétrico, pode ser colocado no aurículo, como eu falei, ou sistêmica. Então, às vezes o paciente fala assim, mas vai dar um choque. E a gente tem essa mania de falar, você vai sentir um choquinho. Não fala isso, você vai sentir um estímulo elétrico. E eu vou começar gradativamente, vai lá, virando devagarinho. E você vai começar a sentir. Assim que você sentir, você me fala. E aí, mais lenta ainda, eu vou dar uma continuidade nessa progressão da sensibilidade do paciente, tá? E a eletro, você vai se acostumando. A partir do momento que a dor percebe, o limiar de dor vai mudando. O cérebro percebe, o limiar de dor vai mudando. Então, você vai acostumando e de tempos em tempos você tem que ir lá e aumentar esse estímulo, tá? É bem legal. Eu não tô com o livro aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. É bem legal e o resultado é bem rápido, bem imediato mesmo. Eu faço muito aurículo em mim, por exemplo, porque às vezes eu não consigo pôr a semente no lugar, eu vou lá, palpo, aqui, a hora que eu coloco, eu percebo que grudou no lugar errado. Então, a eletro pra mim é bem fácil, porque eu já vou com a canetinha bem no lugar, é uma pontinha bem pequenininha, então eu vou diretamente no ponto e seguro pra dar o estímulo, tá? Aurículo, como eu já falei, é um microsistema, então dá pra gente trabalhar a semente, magneto, stipper, as esferas de cristal, as de ouro, as de prata. Então, cada um que você quer. Eu quero tonificar, eu quero sedar. Então, a gente tem vários estímulos diferentes nesses acupontos desse microsistema. E, deixa eu ver se eu falei tudo. E a reflexologia podal, né? Que eu também vou trabalhar lá a acupressão. E também dá para trabalhar a digitopuntura também. Mas a acupressão é mais fácil. E eu gosto muito de trabalhar ventosa nos pontos dos pés. Na parte da sola a gente acaba usando os maiores. E na parte do dorso do pé, digamos assim, a gente usa os menores, tá? Mas aqui eu queria mostrar também para vocês. Mas deixa eu perguntar uma coisa antes, né? Então, entendendo? Tá dando para entender? Que é um assunto um pouquinho mais diferente, que ele é mais voltado para acupuntura, né? Então, a gente não precisa ter medo de trabalhar. Mas eu não quero trabalhar agulha. Não precisa ser agulha. Acabei de falar, a gente pode trabalhar com ventosa, com semente, até no sistêmica. A Patrícia, antes de eu começar o curso, eu falo com a Patrícia que me fez apaixonar. Ela falava, mandava as fotos, põe nesse ponto.
e eu colocava sementinhas, né? E isso foi muito, muito legal pra mim. Porque aí eu comecei e falei, gente, como que esse trem funciona? Esse negócio é muito legal. E comecei a pesquisar, estudar. Falei, ó, quer saber? Eu vou fazer uma pós disso. Eu tô, assim, apaixonado, graças a Patrícia. A Adri Diniz, sim, muito bom. Aí deu pra entender, que bom. Então, não tenha medo de trabalhar. Não precisa ser agulha, pode ser ventosas. Essas ventosas são extremamente confortáveis, tá? Então, ó, tem essas de silicone, tem essa, tem a de acrílico, tem a de vidro. Então, não se prendam só à agulha. A gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Massagem, acupressão, né? Digitopuntura. Então, é um leque muito grande que dá para trabalhar. Eu que agradeço. Como faço para cobrar? Associo outras técnicas? Ó, excelente pergunta, tá? Tava falando agora há pouco com a Valéria. A Valéria tá aqui na nossa live, eu vi que ela entrou, né, Vá? Ela tava me falando de um paciente dela que apareceu com uma dor no ombro e que era melhor? Ela fazer massagem ou ventosa? Aí eu falei, mas o que é essa dor no ombro? Ele já passou por fisioterapia, por médicos e nada resolve. Ela falou, olha, que ele trabalha com instalação de ar-condicionado. Falei, então já deixa isso muito bem claro para ele, a questão de que não é uma sessão que vai resolver, que ele tá ali, ó, todo dia traumatizando esse ombro, traumatizando. Aí faz a massagem, faz ventosa, aquilo relaxa. Aí no outro dia, trabalha. Porque, gente, não tem como não trabalhar. Acabei de falar pra vocês que eu vivo com dor no punho, vivo pondo magneto, vivo tentando tratar. Mas eu sei o que causa a minha dor, são as massagens. Mas dá pra ficar sem trabalhar? Não dá. Então vamos tentar resolver essa situação de uma maneira que eu não pare de trabalhar, mas também que eu não morra de dor, né? Então, essa questão de associar técnicas é muito importante. Foi o que eu falei pra Valéria. Faz aí a massagem e associa a massagem com a ventosa. Então, dá para associar técnicas e deve associar técnicas. Eu escuto muito, assim, muito isso também de professores meus, que eles falam assim, às vezes eu falo, olha, eu quero fazer, tô com uma paciente assim, quero fazer acupuntura, um pouco de massagem no local e talvez finalizando uma ventosa. Ou ao contrário, né? Faça a massagem, a ventosa e finalizo com a acupuntura. Ah, mas tá bom, e aí, se der certo, o que deu resultado? Eu não estou fazendo um estudo, eu falo pra eles, eu não quero saber o que deu resultado, eu quero dar resultado. Eu quero que o meu paciente chegue com uma dor e saia sem essa dor. Eu quero que o meu paciente chegue, eu não consigo dormir, e no outro dia falar pra mim, nossa, eu dormi. Do mesmo jeito que eu ponho aurículo num dia, no outro dia elas já me mandam, gente. É incrível, no outro dia, meu intestino funcionou. Fazia semanas que eu não fazia cocô, meu intestino funcionou. Então eu sou desse ponto de que não me importa o que tá dando certo. Tá dando certo? Ótimo! Vamos seguir o jogo, tá? Eu não tô fazendo um estudo se é a acupuntura que tá resolvendo, se é a ventosa que tá resolvendo, se é a massagem que tá resolvendo. Eu quero resolver. E o paciente veio para eu resolver o problema dele. Então o meu pensamento é muito isso. E às vezes eu tenho um professor lá que ele fala, mas não pode, você tem que saber do que te deu resultado. Eu falei, o que deu resultado foi o que eu fiz, a mescla disso tudo que deu resultado, né? Se a pessoa tá com uma dor nas costas e eu faço essa acupuntura e finalizo com uma massagem ou vice-versa, vai relaxar mais ainda essa musculatura. E aí, como que eu faço para cobrar se eu associo outras técnicas? Gente, o que vocês têm que primeiro pensar? A gente é da área da saúde, a gente tem muito essa mentalidade. Eu não posso cobrar porque eu estou ajudando. Não, gente, é a nossa profissão, é o nosso trabalho. Eu tô aqui para dar resultado para o meu cliente, só que eu vou cobrar por esse resultado, tá? E não pensa que ele vai desvalorizar, pelo contrário, ele vai te valorizar, porque você está cobrando justo por aquilo. A gente tem que perder essa mania de pensar de que o que é bom, a gente já tem essa ideia, né, para começo de conversa. Tudo que é bom é mais caro, vocês já repararam nisso? Nem tudo, tá? Mas vamos dizer assim, eu vou comprar um carro, tá? O Gol, não tenho noção de valor, tá? O Gol custa 50 mil. O Audi custa 150 mil. O que é diferente de um para o outro? Os dois não vão me levar lá na faculdade? Vão, os dois vão levar. Só que um vai levar com uma velocidade maior, vai ser mais agradável porque tem ar-condicionado,
tem direção elétrica, que é mais? Vidro elétrico, maior conforto, um acabamento muito mais bonito. Vocês estão entendendo? Então, para tudo a gente tem que cobrar. Então, se eu faço uma massagem, eu cobro X. Se eu faço uma massagem e associo ventosa, eu cobro 2X. São 2 valores, eu estou usando 2 técnicas diferentes. Não importa que a minha sessão durou 1 hora igual, duraria uma massagem relaxante. Só que eu fiz 2 cursos diferentes para aplicar nela. Não é? Eu não fiz o curso de massagem e não fiz o curso de ventosa. Tudo bem que eu estou associando os 2, tá? E tá sendo o mesmo tempo de sessão. Mas eu estou associando 2 técnicas que eu paguei por elas. E o meu cliente tem que pagar por elas também. Tá? Então isso é muito importante. Lembrou de associar técnicas, tem que cobrar por isso. E é por isso que eu falo que a gente consegue ganhar 3K com ventosa a mais, porque você já vai cobrar pela massagem. Só que você colocou a massagem mais a ventosa, você vai aumentar aí pelo menos R$30 na sua sessão. Entendeu? Você não vai cobrar 2 horas de sessão, você trabalhou 1 hora. Só que você vai colocar um pouco a mais, porque você utilizou um equipamento que você comprou, que você gastou para comprar a ventosa, então você pagou a ventosa, você pagou o curso de ventosa, você não vai cobrar? Então agora, porque eu faço acupuntura, em todas as sessões eu vou finalizar com a acupuntura e não vou cobrar nada? Gente, meu curso de acupuntura vai sair quase R$10.000, eu não vou cobrar por isso? Vocês concordam comigo? Ou tem alguém aqui que fala, que acha que não tem que cobrar, que fez a técnica e eu vou fazer a técnica e boa, não vou cobrar por isso? Tem alguém aqui que acha isso? Uma dor aqui, ó. Ponto acha aqui, ó. Chama ventosa. Fala aqui pra mim nos comentários se vocês pensam como eu ou se eu tô muito errada de pensar dessa maneira. Quero ouvir a opinião de vocês. Então, se o paciente foi lá, fez uma limpeza de pele normal, esfoliante normal, alta frequência, lá, a Adri concorda comigo. Agora, a pessoa vai lá, você faz uma esfoliação com peeling de diamante, você usou o laser, você não vai cobrar por isso, gente? Olha lá, Rafa, eu penso igual a você. A Patrícia tem que cobrar. A Ká tem que cobrar. Paguei pelo meu conhecimento. Exatamente. Olha como é importante isso que a Ká falou. Paguei pelo meu conhecimento. Gente, o que tá aqui, ninguém me tira. Ninguém tira. Vocês acham que para fazer a live hoje eu não estudei? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu li esses 3 partes, 3 capítulos de um capítulo de cada um desses livros para montar a live que eu fiz para vocês. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não tirei isso do Google. Eu tenho literatura. Quanto custou esse livro? Quanto custou esse livro? Quanto custou esse livro? Vocês concordam que tudo isso é investimento? Tudo isso aqui é investimento. Tudo isso aqui custou dinheiro. Tudo isso aqui custa dinheiro. Tudo isso aqui custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Tudo. Tá? Então, para isso, eu também tenho que cobrar. Tá? E aquela história, gente. A Lava colocou, tem que cobrar. Pois, além do conhecimento, é muita responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Quem é minha aluna aqui? Valéria é. Tem algumas alunas, a Rafa tá aí também. Gente, eu não respondo o WhatsApp para vocês. Você acha que o valor do curso não tem que englobar isso também? Porque não é simplesmente eu dou a aula lá na escola e eu não dou mais assessoria nenhuma. Hoje teve uma aluna de limpeza de pele, que eu já nem dou mais curso de limpeza de pele na escola. Me tirando dúvida. Então, gente, é a mesma coisa. O cliente fica aqui no WhatsApp te perguntando. Eu tô assim, eu tô assado, eu tô assim, o que eu faço? Não é? Então, isso é uma responsabilidade. Como eu tenho responsabilidade com meus pacientes, com meus alunos, vocês também têm com os pacientes de vocês. E para isso a gente cobra. Até deixou cair as ventosas. Colocando tudo no equilíbrio.
Ah lá, Rafa. Sim, faço assim porque sigo suas dicas. É isso mesmo. Então, gente, a gente tem que cobrar. Fala pra mim se vocês não recebem. Eu, às vezes, é 11 horas da noite. É que eu não olho o celular essa hora. Eu durmo cedo. No outro dia eu acordo 6 horas da manhã. Eu vejo lá 11h59, 11h40 da noite. Aluno perguntando, mandando mensagem com dúvidas. Entendeu? Paciente perguntando. Ou perguntando de hora de sessão. Gente, não é só responsabilidade com a terapia que você está entregando. É responsabilidade com a pessoa, né? E vai você não responder. Porque tem a outra que cobra um pouquinho mais caro que você, mas ela responde tudo isso. Ela tira todas as dúvidas do seu paciente. Então, gente, para tudo isso tem um valor, tudo isso tem um preço, tudo isso é cobrado. Então, isso que às vezes a gente escuta, eu escuto muito isso, às vezes quando eu dou aula, assim, mas é uma encheção de saco, né? Porque a cliente fica lá perguntando, tirando dúvida. É uma encheção de saco. Então, é uma encheção de saco. Cobra por isso. Cobra por isso. Porque isso aí, ó, é ensinamento que tá aqui. De curso que você pagou, de coisas que você aprendeu, de informações. Então, essas informações que eu dou aqui pra vocês, teve um custo. Teve o custo dos livros. E a mesma coisa na terapia de vocês. Concorda? Não é isso mesmo? E aí, dúvida, gente? Eu acho que eu falei tudo. Eu queria saber da Fabi Silva se eu respondi o que você queria sobre acupontos, Fabi. Como que tá? Gostou, não gostou? Vou só esperar vocês me falarem. Enquanto isso, eu vou achar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na minha mão. Ótima live. Ah, que bom, Fabi, que você gostou. Eu adorei que você participou. A hora que você mandou, eu falei, é dela mesmo que eu vou responder. A live vai ser dela. Ó, então só mostrando aqui pra vocês, conseguem ver? Ó, aqui é o P9, fica bem, ó, na dobrinha da articulação. Aqui é o P9 é o pulmão 9, pericárdio 7, né? Ou circulação sexo bem no meio. E o coração 7, ó, do lado ulnar da mão, tá? Então, aqui, ó, o P9, ele é legal, porque você vai tratar tosse, dor torácica, falta de ar, doenças pulmonares. Gente, precisa decorar? Não, ó. A gente tem um mapinha, um manualzinho de mão que fala um pouco de cada ponto, tá? Quando eu comecei o curso, eu fiquei desesperada. Eu falava, Patrícia, eu não vou conseguir decorar, pelo amor de Deus. Ela, você não vai decorar nada. Você tem um livro ali na sua mão, tá? E aqui, ó, pericárdio 7, ó, acalma a mente, ansiedade, para agitação, para depressão, náusea, vômito e síndrome do túnel do carpo. Onde ele tá? Ó, bem localizado no túnel do carpo, tá? E aqui, na C7, coração 7, eu tenho ansiedade, insônia, memória fraca, taquicardia. Então, são algumas coisas que a gente pode tratar, ó, nesses pontinhos. Então, eu posso colocar localizado, ó. Tá vendo, ó? Enquanto eu faço a terapia, eu posso deixar ali trabalhando. A Fabi colocou, qual livro é esse? Fabi, ó. Esse aqui é um manual prático de acupuntura. Então, ele é olha, tamanho da minha mão. Isso é legal porque você olha rapidinho, você acha os pontos que você está procurando, localização, indicação, ó. É um livro bem sucinto. Acho que eu paguei 62, 67. Ele é bem legal, porque é uma coisa que você pode segurar na mão rapidinho. Porque eu tenho aquele puta daquele atlas desse tamanho, que é um peso, mas isso aqui é muito mais prático. É lógico que aquele lá tem muitos mais detalhes, mas isso aqui me facilita bem a vida. Aí eu tenho esse aqui, a acupuntura clássica chinesa, que isso daqui é o Tom Sin Tan, que é o básico, é muito bom, porque
Quando eu comecei, eu gostei muito quando eu comecei a estudar ele. E aí, quando eu comprei esse, lá na pós, eles também indicaram esse, o diagnóstico na medicina chinesa. A hora que eu peguei isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é coisa de maluco. Maluco. Hoje eu já acho esse aqui tranquilésimo e já tô super bem nesse aqui, ó. Já tô estudando, tá vendo? Vocês estão vendo que já tem algumas coisas. Eu tô indo por capítulo. Então eu sou assim, ó. Eu tenho uma aula sobre aquilo, aí eu vou nos livros, estudo, aí eu e a Patrícia, a gente faz live, coitada da Patrícia que me aguenta, porque eu quero que ela estuda comigo. E esse aqui é a Histeria de Catarina de Freud, tratada com acupuntura, da Edneia Yara Souza Martins, Vicente Zafarino Neto. Esse aqui também é bem legal. Agora tá ficando bem interessante pra mim, porque ele fala até assim, por exemplo, dos sintomas, da parte sentimental, em relação ao órgão. Eu tô gostando bastante desse livro, ó. Quer ver, por exemplo? Tem um capítulo aqui que fala só sobre raiva, né? Ó, a cólera é prejudicial ao fígado, mas a simpatia contrabalança a cólera. A alegria excessiva é nociva ao coração, mas o medo contrabalança a felicidade. A simpatia excessiva é nociva ao estômago, mas a cólera contrabalança a simpatia. A mágoa excessiva é nociva aos pulmões, mas a alegria contrabalança a mágoa. O medo excessivo é nocivo aos rins, mas o medo pode ser vencido pela contemplação. Então é legal porque se você colocar essa parte de sentimentos nos 5 elementos, tem tudo a ver, né? Porque um vai balanceando o outro, é um contrabalanço mesmo, a gente não pode ter nada em excesso. Mas esse atlas aqui é bem legal mesmo. Aconselho, viu, Fabi? Ele é pequenininho. Eu comprei no Mercado Livre essa semana que eu peguei ele. Colocou, adoro. A Rafa, preciso desse livro. Ai, é maravilhoso, gente. Muito bom. Gente, tô perdida. Que horas são aí? Quanto tempo já foi da nossa live? Fala pra mim. Então, olha, não precisa ter medo de trabalhar com acupontos. Mesmo não sendo acupunturista, você pode trabalhar utilizando ventosas. Você pode trabalhar utilizando moxa. Então, tem cursos aí que nos capacitam, né? Então, são cursos que são independentes da pós-graduação ou da graduação da acupuntura. É lógico que a acupuntura vem para aprofundar. Quando eu fiz um curso de shiatsu, eu não consegui me localizar naquilo, sabe? Eu fiquei muito perdida. Obrigada, Cá. Eu fiquei muito perdida com o curso de shiatsu, porque eu não sabia nada dos pontos, né? E eu não me senti segura para aplicar. E agora, com a acupuntura, eu consigo entender os pontos, parece que o negócio faz sentido, as coisas se ligam e tá sendo muito bom, tô gostando muito. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Ou senão já vou encerrar a nossa live. Lembrando que estou aqui toda terça-feira no perfil Ventosa Terapia Prof.Andressa, 7h10 da noite. Vou abrir caixinha de novo, teve mais caixinha de perguntas lá, eu já anotei de sugestões de live, já anotei as sugestões pra gente fazer, mas eu gosto sempre de estar abrindo, que de repente tem alguma coisa, porque teve coisas lá que eu já fiz, tá? De sugestões de seguidores que eu já fiz live, então tem muita coisa aqui gravada, gente, fica a dica aí para assistir, tem bastante aula aí, e aí eu vou colocar mais uma caixinha durante a semana e vocês vão me sugerindo, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite, Paty, vou voltar sempre, gratidão, eu que agradeço, Dri, muito obrigada, volte sim, espero que tenham gostado, e ó, beijo especial pra Fabi, que foi pra você essa live, Fabi. Até mais. Obrigada, Rafa. Obrigada por participar. Vá, todo mundo que está aí. Obrigadão. Boa noite. Até mais.